Olá, bom dia. Tudo bem? Deus te abençoe. Você sabia que Deus é o Pai de todas as misericórdias que nós precisamos e em Jesus estão todas as nossas consolações e que no Espírito Santo de Deus está toda a ajuda que nós merecemos para passar pelos momentos difíceis? Guarde isso, Pai de todas as misericórdias, um Deus de toda consolação e um Deus que te ajuda, te suporta, te perdoa, te salva em tudo. Se você tiver fixo esses 2 minutos, esse minutinho que eu estou falando com você, eu já fico feliz. Por quê? Porque essa foi uma das semanas que eu acho que Deus mais falou comigo e com você. Mas o que tem acontecido é que muita gente fala amém, dá um positivo, manda um beijinho, mas eu vejo que as reações das pessoas nos seus dias a dia não estão mudando. Então eu não sei se vocês não estão lendo, só estão dando amém para me agradar, ou o que seja. Mas Deus está falando com você. Então eu quero te lembrar que segunda-feira ele disse para mim, para você, que nós não devemos nos conformar com as mesmices que fazem com que eu e você continuemos as mesmas pessoas, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. E que se nós clamarmos por Ele, pelas suas misericórdias e pelas suas consolações, nós iremos mudar. Na terça-feira ele diz que tudo é muito bom, tudo é muito legal, mas realmente quando chega o problema, ok, por que que Deus permitiu isso? Eu já não aguento mais servir a Deus, e o Senhor está dizendo que isso é uma grande enganação. O mais importante é que Deus, que é o Pai de toda misericórdia, de toda consolação e de todo apoio, Ele vai estar com você em cada momento, seja nos alegres ou seja nos mais difíceis. Na quarta-feira, Deus disse que eu e você deveríamos mudar para sermos mais pessoas refúgio. O que é refúgio? Refúgio é ter mais empatia pelos outros, é amar mais, é querer mais, perdoar mais, mimar mais, ser mais humilde, se preocupar mais com o outro do que consigo mesmo. Porque, como disse uma grande frase, tudo aquilo que eu faço para mim mesmo se perde, mas tudo aquilo que eu faço para os outros e para o mundo é imortal. Aprenda isso, nós temos que ser mais refúgio. Na quinta-feira, Deus falou de uma forma tranquila e forte, dizendo: olha, se você está vivendo um momento de briga, de acusação, de engano, de discussões, saiba que isso não vem de mim. E para vencer todo esse momento perturbado que chegou agora na sua vida, saiba que vai vencer com o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, clamando pelo sangue do Cordeiro para que essa situação termine e tendo um testemunho de uma pessoa digna. Aí na sexta-feira ele disse: olha, Renato e amigos do Renato, se santifiquem e se purifiquem durante 8 dias, para que vocês recebam as bênçãos e não levem os pecados, não levem as punições que eu tenho preparado. Ou seja, Deus nos deu 8 dias para limparmos a casa. E ontem, no sábado, Deus falou uma coisa tremenda através de uma pessoa num curso que eu fiz de implantes. Ele disse assim que a falha é um bem-vindo para um pensamento de mudança, ou seja, que toda falha, todo problema que chega até nós, seja que alguém cometeu, que nós mesmos cometemos, que seja uma oportunidade de começar um pensamento de mudança. E em cima disso é que eu quero falar com você o que Deus falou conosco hoje: limpar a casa. Primeiro, eu e você temos que entender que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, o próprio Deus habita em nós. E Ele não quer que nós estejamos sujos. Sujos, por quê? No tempo passado, a igreja, a parte física, tinha coisas que eram muito interessantes. As pessoas começaram a levar para dentro das igrejas, dentro dos templos, na época de Jesus, dentro das sinagogas, coisas imundas. Levavam também, fizeram dentro do templo, que era para ser só de Jesus, altares idólatras. Fizeram e começaram a fazer ritos religiosos que não tinham nada a ver com a palavra do Senhor. Começavam a fazer da religião fontes de negócio. E começavam a ter atitudes como frequentadores que falavam uma coisa e faziam outra. Ou seja, o templo era para ser puro.
O templo era para ser uma divisão entre o puro e o impuro. Eu e você, como templo de Deus, temos que fazer essa divisão. Mas entrou na igreja passada essas coisas, coisas imundas, altares, ritos religiosos que não têm a ver com Jesus, somente sede pelo dinheiro, seja na fé ou seja particularmente, e atitudes que nos enganam, começaram a sujar o templo. Então, para a gente não sujar, o Senhor Jesus disse assim: as coisas imundas que tem no templo, tinha no templo, e que hoje nós devemos estar atentos, é prestar atenção do que é impuro. Aquilo que te faz impuro. Tem gente que acha que o impuro é o cigarro, que o impuro é a bebida, que o impuro... Tudo isso não é muito bom? Claro que não. Mas você tem que ver o que é o santo, o que é o profano, o que Deus quer. No passado, a religião era só uma religião de não. O primeiro testamento foi uma religião onde o não, onde a punição foi elevada. E quando Jesus veio, ele trouxe o perdão. No caso de se você errar, ele vai te perdoar. Mas nem por isso você pode chamar o pecado de bom. Então você tem que aprender a ter ideia do que é impuro e o que não é impuro para Jesus. Porque Jesus, quando tudo mostrava as leis dos homens que era impuro, ele fez descer do céu e mandou dizer: pega, mata e come. Ou seja, para que você veja realmente o que é puro e o que é impuro. Os altares idólatras que tinham no passado e que estão hoje são os ídolos que você tem na sua vida. São os líderes religiosos. São os falsos deuses que você adora, são a falta de perdão que você mantém dentro do seu coração. Um altar idólatra que você tem que limpar e eu tenho que limpar é o dedo acusador. É a síndrome do coitadinho, ai como eu sofro, ai como ninguém me quer. Tudo isso são altares idólatras que estão hoje dentro de mim e de você como templo de Deus. Ritos religiosos contrários a Deus. Misericórdia, o que tem de gente ainda usando sal grosso, o que tem de gente usando olho gordo, o que tem de gente usando patuá, o que tem de gente fazendo macumbaria, o que tem de gente fazendo trabalho para ver se melhora a vida. Isso não vai melhorar, isso são coisas que estão dentro do templo de Deus e que estão fazendo com que o Senhor se prepare ou para abençoar ou para trazer a correção sobre essas pessoas. Ele está avisando: lhe dou 8 dias para você mudar isso. Do dia 13 até o dia 20, me parece, 22, do dia 13 até o dia 20. Deus deu 8 dias, claro, na sua palavra para nós hoje. Vamos acordar para isso. Tem muita gente fazendo da fé algo de financeiro, de ganhar dinheiro. E o Senhor não é... Hoje, essa conversa não é para você fazer jejum, é para você acordar e prestar atenção no que Deus tem falado. Se Deus tem me colocado para falar com você, e eu não quero dinheiro seu, eu quero o teu coração, que como foi aquela frase que eu toco sempre: o que eu quero fazer é para o mundo, o que eu quero fazer é para a tua vida. Como disse o apóstolo Paulo: eu choro de ver você andando no caminho errado. Eu choro quando alguém da minha família, quando eu ando no caminho errado. Então eu peço a Deus que tire você. E se você está fazendo da religião algo de negócio, usando a Bíblia para ganhar dinheiro, cuidado, o Senhor vai pôr a mão, é a hora de limpar o templo. E as atitudes frequentes dos frequentadores do templo religioso, que antigamente eram orgulhosos, se sentiam orgulhosos, arrogantes, pensamentos perversos, pensamentos maus, promiscuidade, adultério, prostituição, língua que incendeia. Isso são testemunhos que pessoas, que Deus falou que nós, para vencer as brigas e discussões, nós temos que usar o sangue do Cordeiro e testemunhos. Essas são atitudes que tinham no passado, no templo do passado, que o Senhor mandou limpar e jogar fora no rio, que nós temos que limpar da nossa vida. Se você continuar tendo atitudes, você vai ouvir o que Jesus falou. Jesus, quando viu que o templo estava sujo, ele falou: raça de víbora, que monte de hipócrita. Parecem um belo túmulo pintado de branco, mas por dentro cheio de porcaria. Então Jesus me chama de hipócrita quando eu tenho coisas imundas dentro de mim, quando eu mantenho altar idólatra, quando eu faço culto religioso que não é aquilo que ele quer. Ele me chama de hipócrita quando eu pego dinheiro para ganhar usando a Bíblia, usando a fonte de renda ou a fé das pessoas. Ele fica bravo quando eu frequento, digo que sou cristão e falo de Jesus, mas eu não perdoo, sou orgulhoso, sou arrogante, sou promíscuo, vivo na prostituição, me vendo, me prostituo, tenho uma língua que incendeia. Que crente é esse? Isso é um crente mesmo, que até o demônio é crente, mas não tem nada de servo do Senhor, não tem nada de amigo, não tem nada de filho de Deus. Então o Senhor Jesus está chamando a nós, e a mim primeiro, de hipócrita para que nós mudarmos. E ele falou: limpem
a casa, limpem o santo do santo e coloquem novos utensílios. Nós temos que mudar, limpar, porque como diz, se você limpa a casa, mas não enche do Espírito Santo, não coloca novos utensílios, novas coisas dentro do seu coração, o demônio vai voltar, vai achar a casa limpa, varrida, adornada, vai trazer mais 7 demônios para a sua vida ou para a minha, porque nós não enchemos a casa do Senhor. Convidar o Senhor para estar conosco, colocar utensílios dignos da presença dele, fazer aquilo que ele quer. É isso que significa limpar a casa. A outra coisa, eu e você temos que levar essa palavra para toda a nossa família. Não é para ficar só comigo, não, os teus filhos, os teus netos, o teu marido, a tua esposa, os teus amigos têm que ouvir essa palavra. Então você tem que mandar esse vídeo para outras pessoas para nós limparmos a casa, limparmos e sermos diferentes. Deus está dando um tempo para nós. E Ele está dizendo ainda que nós temos que pedir para que o Senhor atue em nós, para gerar em nós santidade. O que é ser santo, Renato? É estar separado, ser santo é estar separado do mundo, dessas coisas más, mas estar pertinho do Senhor. Porque se você está com Ele, você vai ter uma vida boa, digna, vai enfrentar o mundo que é de Satanás, seguindo a vontade dEle. Consequência, você vai vencer como Ele quer. Então, que nós sejamos santos no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, em toda a nossa maneira de viver. Mas você vai falar, mas está sujo, então tinha porta aberta. Claro que tinha porta aberta. Você e eu sujamos a casa porque nós mantivemos a porta aberta da mágoa. Você tem mágoa ou não? Não, eu não tenho mágoa nenhuma. Eu sou um cara totalmente, eu sou uma mulher totalmente sem mágoa. É? A estratégia de Satanás para destruir as tuas relações é manter a mágoa para que você tenha uma raiz de amargura e pela sua boca se construam raízes de amargura que estraguem a todas as relações perto de você. E a falsa religiosidade? Só de você dizer que você não tem mágoa, que você é um perdoador, que não... Você já está fazendo uma falsa religiosidade. Ou seja, quando nós somos amigos do Senhor, nós vamos amar, proteger, ser refúgio. Mas quando eu não sou refúgio, eu isolo as pessoas, eu não perdoo, eu não ando mais com elas. Por quê? Porque não me interessa. Aos amigos tudo, aos inimigos a morte, aos inimigos a Bíblia, morte para... Meu Deus, que falsa religiosidade. A falsa justiça pessoal usa a palavra, não, mas eu estou dentro da palavra do Senhor. O Senhor disse para não tocar no ungido. Ei, acorda, falso religioso. Tem que prestar atenção, dividir o santo do profano, não ter altares. Deus tem falado e está falando de novo. E você, que continua com a porta aberta do ânimo dobre? Às vezes alegre, feliz, às vezes triste. É a palavra do semeador. Quando chega o problema já fica triste. A porta do ânimo dobro, às vezes alegre, às vezes triste, dá entrada para todas essas porcarias no seu coração e que estão fazendo com que o Senhor me chame, a mim e a você, de hipócrita. E o pior ainda é aquilo que fala, manter as nossas paixões da carne, mantermos as paixões carnais que anulam, brigam com o Espírito, brigam com as coisas de Deus, porque quando a nossa carne segue a nossa alma e a nossa alma mantém paixões carnais, loucuras carnais, não mudando o nosso caráter, o que vai acontecer? Nós vamos abrir portas para que essa sujeira entre dentro do templo do Senhor e Ele está pedindo para mudar. Então o que você tem que fazer? Você tem que pedir para Deus, eu tenho que pedir, tirar todo o imundo da minha vida e da sua vida nesses últimos dias. Que Deus me use e use você para trazer à tona coisas que são imundas, que estão no meu meio, dentro do meu coração. Que o Senhor faça da minha vida e da sua vida algo que nós consigamos viver em paz uns com os outros. Se eu não consigo amar o meu próximo, é porque eu não me amo a mim mesmo, ou eu mantenho uma paixão carnal. Está na hora da gente acordar. Chamar Jesus e clamar para Jesus para que Ele dê a mim e a você um coração limpo e um espírito reto. Isso nós temos que pedir. Nós temos que pedir para o Senhor guardar o meu e o teu coração para continuarmos na palavra dEle. E pedir a nossa santificação e unção diária para que a gente ande por um caminho puro. Porque se eu e você continuarmos a andar por onde nós estamos querendo andar, nós vamos continuar com o templo sujo e o Senhor vai continuar chamando de hipócrita. Não aceite as mesmices, não aceite as brigas, clame pelo sangue do Cordeiro, dê um testemunho e que toda falta que você vê em alguém ou em você seja um pensamento para que você possa mudar e plante no coração das pessoas, plante no mundo a semente do amor, porque isso vai ficar por toda uma eternidade.
Porque tudo aquilo que nós fazemos para nós mesmos vai morrer conosco e não vai ficar para ninguém. Deus te abençoe no nome de Jesus. Proclame a palavra do Evangelho, que são boas notícias de salvação. E é isso que o Senhor quer, que nós recebamos a bênção no final desses 8 dias. Eu quero ver o teu testemunho no dia 20 de dezembro, dizendo, uau, consegui jogar fora o imundo e recebi a bênção no nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, passa na frente para quem quiser.